Oi, gente. Tudo bem? E aí, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? Minha gente, meu marido tá aí, ó. Um colega psicólogo. Sobre quem precisa de terapia. Oi, Janis. Tudo bom? Tá me escutando bem? Oi, oi, Patrícia. Boa noite. Estou te escutando bem. Você está me ouvindo bem? Tô muito bem. Ótimo. Então, pelo menos, não estamos com problemas de conexão. Bem, para a gente não perder tempo, né? Eu queria falar. Quem entrou pelo Instagram de Janis e não me conhece, meu nome é Patrícia. Tá? Eu fui dermatologista somente durante 20 anos. Eu tenho essa carinha de bebê, mas é muito botox, tá certo? Não é porque eu sou novinha, não. Mas, atualmente, tenho trabalhado com nutrologia e medicina do estilo de vida. Por que essa mudança, né? O que acontecia, que era muito frustrante para mim, é que muitos pacientes com problemas de dermatologia, como acne, estria, celulite e até problemas mais graves, tinham muita relação com os hábitos de vida. E eu não via, né, eu encaminhava geralmente para emagrecimento, né? E eu não via nenhuma mudança de hábito neles. Quando eu descobri a medicina de estilo de vida, então pronto, aí eu me encontrei. Eu disse, então, é aqui. É por isso que eles não estão conseguindo. A culpa não é dos pacientes. A culpa é nossa, né? E aí eu fiquei encantada. Né? Eu já tinha feito curso de psicopatologia. Eu fiz uma especialização em psiquiatria. Então, assim, essa parte de saúde mental, ela é super importante, né? E eu resolvi, então, convidar a Janis para falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo já se perguntou uma vez. Será que eu estou precisando de psicoterapia? Será que aquele meu colega meio problemático precisa também? E aí, Janis, eu queria que você se apresentasse primeiro para a gente poder começar. Bom, boa noite, né, doutora Patrícia. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. Para mim, uma satisfação e uma alegria muito grande de falar de um tema que eu considero muito relevante e muito atual. Eu sou psicólogo, tenho uma história na psicologia clínica, na psicologia hospitalar, já dei aula. E ao longo de toda essa história, uma das grandes questões é: eu devo fazer psicoterapia? Você tem indicação de fazer psicoterapia? E o que eu vejo é que são dados vários motivos, né? São tocados em vários pontos, todos eles importantes, mas muitas vezes não fica claro o que é a psicoterapia e qual a sua função. Então, o objetivo que eu tenho hoje é justamente falar um pouquinho disso. Lembrando que a psicologia, né, tendo sua origem na própria filosofia, ela tem uma diversidade, uma divergência muito grande de visões que são todas diferentes e legítimas. Então, a gente pode ir para Ponta Negra pela Via Costeira ou nós podemos ir para Ponta Negra pela Roberto Freire. Existem vários caminhos para se chegar ao mesmo lugar. E a ideia aqui é justamente oferecer um caminho que possa ajudar. Se essa conversa que a gente tiver servir como uma sementinha que lhe acompanhe, lhe conforte, lhe esclareça, lhe ajude, seremos todos melhores, ganharemos todos.
Então, Sim. Uma primeiramente, coisa vamos entender... interessante é que psicologia não é dar conselho, né? Porque é muito que o pessoal Não, pergunta. não. Isso é muito interessante, porque muitas vezes se fala, não, mas eu vou pagar alguém para conversar, eu vou querer conversar com alguém, né? E a psicologia tem muito esse estigma de ser uma mera conversa, quando a gente não entende, de fato, o que está acontecendo e qual é a sua proposta. E por que é uma conversa? É muito interessante falar sobre isso. Eu gosto de fazer o paralelo com outras situações para a gente poder entender um pouquinho do que é isso. Por exemplo, cantar, todo mundo canta. Você pode cantar no chuveiro, você pode cantar numa festa, você pode cantar entre amigos, mas isso não faz de você um cantor profissional. Isso não faz de você um cantor que difunde uma arte própria sua. Então, da mesma forma, conversar é algo que a gente faz com nossos amigos, com nossos familiares, Sim. e muitas dessas conversas têm um efeito terapêutico. Mas é diferente uma conversa ter um efeito terapêutico de Sim. terapia. E por que justamente a terapia ela tem esse objeto da conversa? Né? Porque terapia, né? Primeiro vamos entender, psicoterapia é o quê? É psicoterapia. Então, é a mente, né, que vem da palavra psique, que era alma, espírito, e aí depois, para a psicologia se distanciar um pouco de algum aspecto místico, se definiu psique como mente. Então, é a terapia da mente. Você trabalha a mente humana. E a terapia é um processo dialético. O que é dialética? É um diálogo. Então, terapia é a arte do diálogo. Né? Portanto, uma conversa num ambiente terapêutico, ela é diferente de uma conversa em um ambiente social. E é interessante dizer isso porque muitas vezes as pessoas acham, eu vejo isso como uma, na verdade, uma distorção cognitiva. A terapia comportamental, né, cognitivo-comportamental, chama de distorção cognitiva. Você distorce a realidade. Então você fala, bom, eu não preciso fazer terapia, eu tenho amigos. Né? Como se quem fosse fazer terapia é porque não tivesse amigos, é porque não tivesse ninguém a recorrer e poder conversar as suas angústias, as suas dores. Né? E aí, o que acontece? Nesse processo de distorção cognitiva, as pessoas acabam fazendo um ciclo de manutenção. Elas mantêm um padrão de comportamento que, na verdade, piora, né? Ou mantém ou piora o problema. E aí acabam desabafando numa mesa de bar, nas redes sociais, o que causa uma exposição muito grande. Sim. Acabam engolindo as suas dores num prato gigante de comida e a gente vê aí o problema de obesidade, costumam aí, né, afogar as suas mágoas numa garrafa de bebida e tem até aquele psicólogo muito famoso que o pessoal, né, muitas vezes recorre, tal do Johnny Walker, que ele tem até o protocolo de tratamento, né? O Red Label, Blue Label, o protocolo de tratamento Green Label, Golden Label. E aí o problema de alcoolismo começa, né, a realmente crescer de forma exponencial, porque você está tentando lidar com aquela situação, né, com alternativas... De uma forma inadequada, né? Que não geram resultado. Essa é a grande questão. Né? E por isso que você está num ciclo de manutenção do problema. Né? Então, voltando... Eu vejo que antigamente era mais complicado, né? Mas hoje as pessoas acabam indo mais para o psicólogo, né? Eu acho que antigamente o preconceito era muito maior. Hoje eu acho que tá melhorando a coisa, né? A psicologia mudou muito. E a gente vive hoje
num cenário que é extremamente difícil se adaptar, né? A psicologia, ela teve 4 marcos importantes. O primeiro marco é o surgimento dela na história, que começa desde sempre, né, com curandeirismos, danças xamânicas, rituais de cura da antiguidade, até a filosofia que queria entender a existência, o mundo e os fenômenos, a igreja, né, que fazia aquela luta do bem e do mal, até que veio realmente o surgimento dos hospitais psiquiátricos, mas que na época ainda era depósito de pessoas. E evoluiu para um movimento antimanicomial, reforma da psiquiatria, até que Freud, no século XX, né, ele trouxe a psicanálise. E a psicologia, ela caminha junto, é muito interessante como ela avança junto das guerras. Então, na Primeira Guerra Mundial, foi quando a psicanálise, né, exatamente, se difundiu pela Europa e pela América. Na Segunda Guerra Mundial, os seguidores pós-freudianos, né, eles começaram a divergir entre si e surgiram novas linhas de psicologia. Né? E hoje nós temos um 4º marco da psicologia, que é a era da tecnologia. Hoje nós precisamos de resultado. E a psicologia, que depois da Primeira Guerra Mundial, que foi pós-Segunda Guerra Mundial, quis se distanciar das ciências biológicas, né, se reafirmando como ciência humana, hoje ela dá um retorno para as ciências biológicas, porque a gente descobriu que o cérebro, ele é o comando de tudo. Tudo que a gente faz é o cérebro. É uma coisa impressionante. Aqui no Brasil, a psicologia é em humanas, mas não é assim no mundo todo. Tá? Então, assim, não. No resto do mundo, ela é em biologia. Porque, assim, ela é da área da saúde, ela não é da área de humanidades. Ela não é de direito, né, de história, ela é biologia, né? Nós somos psique, né? Faz parte do animal humano, né? E mesmo isso é muito aqui no Brasil, né? Existe um movimento muito grande da neurociência que está num crescimento assim, franco de possibilidades. E a gente vê, por exemplo, hoje com o neurofeedback, que é uma prática que muitas clínicas estão adotando, né? Você faz um mapeamento cerebral e aí você vê algumas áreas do cérebro que estão abaixo da ativação, que seria o padrão de referência. Então, você estimula para aumentar aquela ativação. Você mapeia áreas que estão acima do padrão de referência. Então, você também faz toda uma estimulação de neurofeedback para baixar aquela atividade, né? Um bom exemplo disso é o TDAH. Então, o TDAH ele tem uma atividade acima do padrão em algumas áreas e é feito um trabalho justamente para diminuir essa atividade. É muito interessante também a realidade virtual que está se usando nas questões de pânico. Então, existe já um equipamento, nós vimos no congresso que teve agora em janeiro, Norte e Nordeste, de neurociência, um equipamento onde a pessoa coloca um óculos e ela realmente entra na realidade virtual. Tem, assim, é um óculos e outros dispositivos. E, inclusive, tinha uma pessoa que tinha pânico de água e tal, e se voluntariou. É uma terapia de exposição com a tecnologia, né? Exatamente, exatamente. Isso gera resultado. Claro, sim, por mais que haja toda essa tecnologia e todo esse trabalho de neurofeedback e de realidade virtual, a ferramenta principal da psicologia também não deixa de ser, e jamais deixará de ser,
a conversa. A conversa. E a conversa, ela é um processo dialético. Na verdade, o diálogo, a arte do diálogo, ela pode ser usada de diversas formas. Você pode usar para, por exemplo, ganhar um debate, né? Você pode técnicas específicas. Técnicas específicas. Schopenhauer tem, né, a sua obra com 38 estratégias para você ganhar um debate a qualquer custo. Sendo que a psicologia... Da Fox, aí, que é o curso de oratória que eu estou fazendo. Exatamente, exatamente. Então você vai em Schopenhauer para usar essas técnicas e tal. E na psicologia, a gente está mais próximo de Hegel, da dialética de Hegel, que diz o quê? Que toda ideia, ou seja, uma tese, uma ideia sobre alguma coisa, vai ter o seu contraponto, que é a antítese, e essa afirmação que tem um contrário vai se encontrar e formar uma síntese. Uma nova. Então, terapia é isso, é uma descoberta que se dá através da dialética. Que e não é um conselho. Não é um conselho. Não, em absoluto. O psicólogo não pode dar conselho, hein, gente? Não é para dar conselho. Eu já vi, às vezes, no Instagram, que eu sigo muitas psicólogas, né? E aí, minha psicóloga disse que eu me separasse. Ou então, que eu não me separasse. Porque, gente, o psicólogo não é para dizer isso. Quem vai tomar essa decisão é você, tá? Não é o psicólogo. Isso a dialética... Isso é um parâmetro, isso é uma técnica que a gente usa também na entrevista motivacional e na medicina do estilo de vida. Não sou eu que vou dizer para você que você tem que fazer dieta, mas nós vamos chegar juntos a essa conclusão, porque você sabe que essa é a melhor conclusão para você. E aí a gente junto, né? Então a gente usa muito na medicina do estilo de vida. A gente tem a associação, porque medicina do estilo de vida é um movimento, não é uma especialidade médica, é um movimento dentro da área da saúde. Então, envolve muitos psicólogos, nutricionistas, o educador físico e o fisioterapeuta, o dentista. Todas as pessoas da área da saúde, elas podem participar desse movimento, do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, tá? E ele usa técnicas de terapia cognitivo-comportamental na entrevista motivacional, durante a anamnese e durante a decisão das condutas, que é mais ou menos uma mini sessão de terapia. Nós não somos terapeutas, né? Mesmo não sendo terapeuta, ou médico, nutricionista e tal, mas a gente usa algumas técnicas que são da psicologia, que são da terapia cognitivo-comportamental. E é interessante que eu queria ressaltar para você, que é o que eu me preocupo muito hoje, que é assim, eu fiz o curso de psiquiatria, não para atuar como psiquiatra, mas para me ajudar na minha prática clínica. E foi aí que eu descobri que a medicina do Brasil, aliás, a psicologia do Brasil, a academia, não a prática clínica, porque muitos que fazem a prática clínica já seguem a mesma linha da Europa e dos Estados Unidos. Mas a academia brasileira, ela usa muito na verdade, a história da psicologia, que é Freud, que é Lacan. Isso não é a psicologia baseada em evidência que se usa em outros países, entendeu? Sim. E aí, isso eu fiquei muito chocada. Existem até psicólogos que dizem que não é para fazer diagnóstico, né? E assim... existe uma discussão sobre isso, né? O diagnóstico, por um lado, ele pode ser impactante, porque estigmatizante, porque mas a pessoa precisa sempre saber, uma né? notícia que pode ser difícil. Por outro lado, ele é libertador. Você acaba percebendo o que está acontecendo para buscar alternativas de solução, de melhoria. É muito mais angustiante você não saber o que você tem. Exatamente. Perguntando aí se o terapeuta é um psicólogo. Bem, gente, para a psicologia que nós estamos colocando aqui, é um psicólogo. Existem, né, terapeutas que não são várias psicólogos. terapias. A psicoterapia, ela pode ser exercida por psicólogos e psicanalistas, né? O psicanalista, ele pode ser um psicólogo ou ele pode ser um profissional
que fez formação em uma sociedade psicanalítica e aí, feita essa formação, ele pode atuar como psicoterapeuta, psicanalista. Uma coisa que é interessante que você está falando é que o diálogo, seja na psicanálise ou seja em qualquer terapia, né, enquanto processo dialético, ele tem muito a sua origem na dialética de Sócrates. Né? Hoje se fala tanto em questionamento socrático, método socrático, e um dos mantras do questionamento socrático é: fale menos, pergunte mais. Essa questão de não dar conselhos, o papel do psicólogo é falar menos e perguntar mais. Até como eu coloquei num post meu hoje, né, é colocar aquele sujeito, de novo, assumindo o seu papel como principal agente de mudança e transformação na sua vida. A dialética de Sócrates ela é muito interessante. E hoje, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, se fala muito nessa questão de técnica, me diz uma técnica bacana, eu quero aprender uma técnica nova, e as pessoas ficam muito interessadas em técnicas. E é interessante mostrar que praticamente todas as técnicas da terapia cognitivo-comportamental para justamente fazer um diálogo socrático, é um método socrático, Sim. É você questionar uma ideia, validar se ela realmente tem evidência, e por isso que é um trabalho baseado em evidências. Se ela não tem evidência, você vai justamente buscar outras alternativas de resposta, ou se aquele pensamento, de fato, é verdade, você vai buscar outras alternativas para lidar com aquela realidade, com aquela verdade que, de fato, existe. E no diálogo socrático, no questionamento socrático, tem dois momentos. E a terapia, isso explica muito bem em terapia. O primeiro momento é da ironia, a famosa ironia de Sócrates. Né? A ironia de Sócrates não é a ironia que nós conhecemos no senso comum, de ser irônico, de ironizar como um deboche, né, para o outro. A ironia de Sócrates é perguntar. Ironia, no grego, é eirein, que é perguntar. Então, Sócrates perguntava para o seu interlocutor qual era o conceito que ele tinha de uma determinada situação, de um determinado conceito, e à medida que o interlocutor ia respondendo, ele fazia novas perguntas. E à medida que ele ia fazendo novas perguntas, naturalmente o interlocutor ia entrando em contradição. Sim. É puro processo terapêutico. E aí, à medida que ele ia entrando em contradição, ele começava a perceber que aqueles conceitos, que aquela verdade que ele se apegava com tanta força, ela não era tão verdade assim. Não era tão fato dessa forma. E a ideia de Sócrates não era humilhar, depreciar, maltratar ninguém. Mas, como ele falava, era fazer uma purificação do conhecimento. Era o sujeito perceber que realmente aquele conhecimento que ele tinha era baseado em opiniões, era no senso comum. Né? E isso é interessante dizer, porque, voltando ao que a gente conversou no início, o mundo de hoje está cada vez mais se baseando em opiniões. A gente vê até... O pessoal confunde fatos com opiniões, né? Exatamente. E é um cenário completamente antissocrático, se você pensar dessa forma, porque a busca de Sócrates era justamente se distanciar da opinião, do conhecimento baseado em opinião, para buscar o conhecimento verdadeiro, era purificar o conhecimento. Né? E hoje a gente vive um cenário onde é cada vez mais valorizado o conhecimento baseado em opinião. Né? Muitas vezes a gente vê até enquetes em jornais, em canais de comunicação, buscando qual é a sua opinião de questões que são técnicas, que deveriam, talvez, ao meu ver, estar sendo analisadas por pessoas mais preparadas e especialistas naquele assunto. Né? E se abre aquela discussão e se valoriza a opinião de pessoas que estão dando uma mera opinião. É interessante, porque é uma coisa que eu percebo muito
Mas o que é que eles fizeram? O que é que se fez hoje em dia? Aquela história de não existem verdades absolutas. Bem, isso é uma coisa filosófica. Agora, aí estou confundindo com não existem fatos. Entendeu? Eu digo, minha gente, é o seguinte, ele caiu ou não caiu? É verdade. É Existe. verdade. O Com fato, certeza. existe, entendeu? Então, existem as verdades, existem fatos, tá? Os fatos existem, Exatamente. tá? Então, E os justamente fatos para buscar a verdade são daquele reais. sujeito, o terapeuta parte para um segundo momento. O primeiro momento é dessa ironia socrática, onde ele mostra, através do diálogo, desses questionamentos, que aquele conhecimento que ele está trazendo é um questionamento baseado em opinião. Eu faço a alusão de como se fosse um copo cheio que você está esvaziando daquele líquido que não está funcionando para nada, ou melhor dizendo, está até te fazendo mal, né? E aí o segundo momento do diálogo socrático, da dialética de Sócrates, é justamente a maêutica, que é onde ele fala que é o parto do conhecimento. Esse segundo momento da dialética é justamente você também, num processo de perguntas sequenciadas, você construir o verdadeiro conhecimento. Uma vez que aquele sujeito se percebe ignorante ou percebe que aquele conhecimento não era, de fato, real e verdadeiro, ele passa a, junto com Sócrates, buscar o conhecimento. E terapia é isso. É pegar na mão da pessoa e ir junto com ela atrás do encontro da verdade dela, né? De Então, vamos forma aproveitar já para a autêntica. gente ver, que o pessoal já estava perguntando várias vezes aí. Então, quando ir para o psicólogo? Quais são os sintomas? Quando eu sei que eu preciso de ajuda A, a, a psicológica? resposta disso é muito simples, né? E eu vou pegar o gancho do que você falou antes. Existem fatos, né? Você estava falando, né? Que as pessoas dizem que não existem verdades, não existem verdades. E eu digo para vocês, existe normal? A gente costuma dizer que não existe normal, né? Mas eu afirmo que existe padrão. Existe um padrão de referência. Existe um padrão de referência para tudo. Que funciona. Então, exatamente, você é considerado funcional quando você está dentro de um padrão, né, em um determinado grupo. Então, isso começa cedo, porque já é esperado de nós que a gente comece a falar e andar com 1 ano de idade, né, porque o padrão é que aproximadamente nessa fase você já esteja falando e andando. Então, como saber se eu tenho indicação de psicoterapia ou não, se eu devo buscar um psicólogo, certo? Bom, baseado no padrão, certo? Nós temos um padrão de quê? De sentir, de pensar e de agir. Todo mundo no seu dia a dia, você como médica, no seu trabalho, você tem um padrão de sentir, pensar e agir. No seu grupo de amigos, você tem um padrão de sentir, de se comportar de determinada forma, de reagir de determinada forma. Então, se você está, uma forma muito simples de entender se eu estou funcional ou não, eu estou acima ou abaixo desse padrão de referência, né? Eu estou me comportando muito acima ou muito abaixo. Por exemplo, uma pessoa que é simpática, né? É bacana você ter uma pessoa que tem um comportamento simpático, ele se destaca e fala, mas o Se for histriônico demais. é aquele que quer chamar atenção a todo custo, né? Ele busca ser o queridinho da galera, né? E nisso ele acaba se expondo a várias situações, né? Inadequadas, né? Eu concordo. Disfuncionais, né? Então, assim, se você age inadequadamente, se você percebe que o seu comportamento é inadequado, se você percebe que os seus sentimentos são inadequados, né? Ou os seus pensamentos são inadequados, né? Ou, Exatamente. Por no exemplo, resumo, namorar. Todo mundo quer namorar. Todo mundo namora, né? Quando começa a adolescência, você inicia esse processo dos relacionamentos de namoro. Mas
Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade dependente, por exemplo, ela não consegue ficar sozinha. Ela precisa de alguém. E a gente, muitas vezes, na nossa distorção cognitiva, né, até para aliviar, não ficar parecendo que você está julgando o outro e tal, você fala o quê? Ah, não, fulano só não sabe ficar sozinho, ele adora namorar, sempre está com a namorada, ou no caso com o namorado, mas, na verdade, essa pessoa tem um transtorno de personalidade dependente. E qual é o problema disso? O problema disso é que quem tem esse tipo de transtorno, muitas vezes se expõe a uma relação abusiva. Né? Ela acaba cometendo... Porque a qualquer preço ela quer ter alguém ao seu lado, né? Quer manter esse vínculo. Mas, assim, colocando de uma forma geral, sem estar muito focado nessa questão dos transtornos, de uma forma mais simples, a psicoterapia, né, é muito interessante que a gente parece que a psicologia é a atividade do P, né? P de psicologia, T de psicoterapia. Mas, na verdade, é uma atividade do D. Né? A minha dica é que são 2 Ds. É o D de dor e é o D de dificuldade. Por que eu digo isso? Eu vejo que se conversa muito de indicar psicoterapia, de que é importante psicoterapia para você ter o autocuidado. É importante você fazer psicoterapia porque você precisa se conhecer, o autoconhecimento, né? A valorização do autocuidado, a valorização do autoconhecimento. Eu concordo que o autocuidado ele é importante, eu concordo que o autoconhecimento ele é importante, ambos fazem parte de um processo terapêutico. No entanto, para mim, eu acho pouco você dizer que você vai fazer terapia para o seu autocuidado, que você vai fazer terapia para você fazer o seu autoconhecimento. Então, os 2 Ds da psicoterapia é o D de dor e o D de dificuldade. A dor você está tendo um sofrimento clinicamente importante, esse é o D de dor. O D de dificuldade você está conseguindo ser funcional, né? Desempenhar a sua funcionalidade social, profissional, nas outras áreas importantes da sua vida? Sim. Se não, é sinal que você precisa, né, refletir, fazer um diálogo para encontrar melhor, entender melhor a sua situação e buscar novas alternativas de resposta. E de onde eu trago isso? Né? Não é opinião. O DSM-5, que é o Manual Estatístico de Diagnósticos utilizado para os transtornos psicológicos, ele é o quê? Ele é um manual onde você vai ver os sintomas que aquela pessoa está apresentando e esses sintomas vão representar marcadores. Você vai vendo lá nos transtornos, se você apresenta X sintomas, então você acaba sendo compatível com um determinado transtorno. E é interessante que em praticamente todos os transtornos, se não em todos os transtornos psicológicos, tem esse marcador. Sofrimento clinicamente importante, que eu estou chamando de dor. Sim. E a questão se a pessoa consegue desempenhar as suas funções sociais, profissionais, em alguma área importante da vida dela. Portanto, isso. O marcador principal é a dor e a dificuldade, né? Porque assim, sem isso você não vai. Exatamente. Vai para o psicólogo só para se conhecer. Eu digo, tudo bem, até, se você tem dinheiro suficiente, tudo exatamente. bem. Mas, assim, a gente não pode perder de foco. Luxo, né? Exatamente. Eu sou maravilhosa, não tenho problema nenhum, mas eu queria me conhecer. Então eu vou pagar o psicólogo. É um custo, dinheiro mesmo, é um custo também de tempo, né? Sim, sim. E quanto a isso é importante. Só porque quer se conhecer. Exatamente. E por isso que eu acho que você falar apenas em autocuidado, apenas em autoconhecimento,
é você reduzir e minimizar muito o que é terapia e qual é a Sim. sua proposta. Inclusive, eu Terapia é um não tratamento, não é? Você não vai fazer um exatamente, tratamento para se conhecer. eu não concordo com essa questão que todo mundo tem que fazer psicologia, né? Ah, não, eu acho que todo mundo devia fazer psicologia, como se psicologia fosse você fazer um passeio, uma Filosofia. viagem e tal. Enfim, a psicologia, a psicoterapia é uma formação profissional, é uma atividade profissional que tem uma proposta, né? E uma proposta importante. Relativo a isso que você falou, é muito interessante porque a psicologia ela enfrenta um desafio muito parecido com a odontologia. E quando a gente faz essa comparação, a coisa fica mais simples de entender. O psicólogo e o dentista, né, não sei nem se tem algum dentista aqui nos assistindo, mas se tiver, é interessante essa reflexão, eles enfrentam o mesmo desafio. Qual é o desafio? É a percepção de valor do seu trabalho. Né? Tanto o psicólogo como o dentista são Ai, não me atividades fala de importantes na dentista, área de não, hein? saúde, Com esse né? aparelho. E são legítimos. Mas o que acontece? Todos dois, em geral, não estão cobertos pela parte de plano de saúde, não há uma cobertura de plano de saúde, ou seja, você precisa fazer um investimento financeiro, né? E o ponto de equilíbrio dos custos do dentista e do psicólogo, muitas vezes, tem uma percepção desfavorável, né? Sim. E vale a pena essa reflexão também, até para que haja um movimento de buscar valores mais viáveis. Isso é uma coisa que é importante, porque se fala muito na psicologia enquanto indicação e tudo mais, mas não se fala no aspecto de viabilidade do tratamento, né? Ter a Sim. empatia de se colocar no outro, inclusive no momento em que há um dispêndio financeiro, né, para aquele tratamento. E um outro aspecto também que tanto o psicólogo como o dentista enfrentam enquanto desafio é o investimento de energia que a pessoa precisa fazer para aquele tratamento. Por exemplo, né, o dentista, a gente evita ao máximo. Por quê? Porque ele está associado à dor. E nessa associação de dor, eu vou ter um comportamento de esquiva e fuga. Da mesma forma que o psicólogo, ele está associado a quê? A maluco, ainda existe esse estigma, mas mesmo esse estigma tendo sido Bem desmistificado diminuído, é. né, ainda há a questão da associação com o problema. Né? Se você vai ao psicólogo, é porque você é uma pessoa problema, é porque você é uma pessoa que tem problema. E ninguém quer admitir ou bater de frente com seus próprios problemas. O nosso reflexo natural é evitar. Mas o problema disso, né, assim como no dentista, eu falo, ei, eu escovo meus dentes todos os dias, né? Eu faço a minha higiene bucal, então eu não preciso ir no dentista com tanta frequência. Né? Ah, peraí, então eu vou comprar fio dental. Não, peraí, então agora eu vou usar enxaguante bucal, vou usar até aquele oral jet, né? Aqueles jatos de água para melhorar a minha higiene bucal. Da mesma forma com o psicólogo, o que acontece? Eu falo, não, eu tenho amigos, né? Eu vou desabafar com meus amigos e, novamente, como eu falei no início, Mas se eu acho expõe. que isso é muito a Né? percepção do tratamento, da eficácia do tratamento, né? Então, assim, Justamente. se a gente soubesse mais sobre a importância, eu coloco muito isso com o exercício físico. Se as pessoas soubessem de 1/5 da importância do exercício, ele era obrigatório, né? Exatamente. Eu acho que falta muito isso. E aí, ó, perguntaram aqui, é uma pergunta bem interessante. Dor e dificuldade é do ser humano. Em que momento eles devem ter mais atenção para um provável tratamento? Eu acho que a partir do momento que a Justamente. pessoa tem a dúvida se consegue ou não resolver aquele problema sozinho, vale a pena ir para o psicólogo. Até porque as pessoas me perguntam muito, eu vou primeiro para o psicólogo ou para o psiquiatra? Eu devo fazer o tratamento com os dois? Então, assim, se você tem uma doença, eu tenho que fazer com os dois, né? Porque muitas vezes você vai precisar de medicação. Às vezes a pessoa tem problemas pontuais de autoeficácia, que é um conceito bem interessante, né? Às vezes você tem um problema que você não consegue se desvencilhar dele porque você não está enxergando saída. Para isso não precisa de medicação, precisa de
de uma ajuda. Então, nesse caso, o psicólogo é suficiente. E aí, assim, se eu tivesse em dúvida, né? Por exemplo, eu não sou médica, se eu não fosse médica, né? Eu tivesse em dúvida sobre se eu preciso ou não de um psicólogo, minha decisão seria essa. Eu consigo resolver sozinha? Tá trazendo muita dor? Eu vou Essa fazer pelo pergunta menos é uma consulta, interessante. né? Uma coisa Tá que é dando uma importante consulta. esclarecer, uma coisa que é importante esclarecer é que toda patologia ou toda dor, todo sofrimento, ele é um comportamento que todos nós temos, né? O que difere daquele problema, daquela dor ou daquele transtorno psicológico é justamente a intensidade e a repetição. Quando ele E a se torna funcionalidade, né? e Tá a atrapalhando. funcionalidade ela fica prejudicada justamente É, porque a intensidade é maior, né? Ou em alguns casos, como a depressão, no caso, né? Que debilita, é aquela tristeza que se estende por um período maior, e aí você fica com a energia mais baixa e não consegue desempenhar as suas funções sociais, profissionais, e daí vai. Então, assim, você se está pode buscar. atrapalhando o seu dia a dia, já é uma dica, Exatamente. né? E você pode buscar um psicólogo e fazer uma avaliação. Você pode buscar o psicólogo, se houver necessidade, ele vai fazer a indicação ao Isso. psiquiatra, né? O trabalho, muitas vezes, acontece de forma multidisciplinar e interdisciplinar. Então, assim, essa pergunta que foi feita relativo à dor e ao sofrimento, claro, todos nós no dia a dia, temos nossas dores e temos os nossos sofrimentos. E aí, voltando à questão do padrão, é quando essa dor e esse sofrimento, ele está em um nível Jamais. onde começa a impactar, né, a Isso. sua funcionalidade É. profissional, social, em alguma área importante da sua Na vida. minha parte, na minha prática clínica, o que eu vejo muito é, como eu trabalho com comportamento, nem sempre a pessoa tem uma patologia específica ou um sofrimento específico. Mas ela tem um sofrimento, assim, vamos dizer, meio escondido, que está dificultando que está dificultando as mudanças nos hábitos. Por exemplo, que aí eu acho que a maioria que veio para mim está preocupada com isso. Veio pelo meu perfil, está preocupado com isso. O tratamento da obesidade, né? Então, o que acontece? A obesidade não é uma doença psicológica, né? É uma doença metabólica, né? Agora, ela é uma doença também muito comportamental. E É o aí, padrão de comportamento, né, que você padrão de acaba adquirindo. comportamento. É o É. ciclo de Então, o manutenção ciclo. daquele É. problema. É. E aí, muitas Exatamente. vezes, o que acontece? A gente tem uma coisa clínica para resolver. Nós temos uma doença clínica, né? Uma doença física, vamos dizer assim. Todas são físicas, né? Inclusive, não existe mais aquela história de psicossomático. Todas as doenças são psico e são somáticas. Na minha época era psicossomática ainda, porque eu sou meio velha, mas hoje não é mais. Então, o paciente ele não tem uma doença, às vezes ele tem compulsão, às vezes ele tem depressão, às vezes ele tem outras patologias, mas às vezes não tem. Os que já têm, por exemplo, é comum no obeso a depressão, a ansiedade, né? A compulsão alimentar não é a regra, como o pessoal acha, né? Que todo obeso é compulsivo, não é, né? Mas Uhum. pode acontecer. Então, as Agora, comorbidades relativo a existem. tratamento, o que é importante também dizer é que na psicoterapia cognitivo-comportamental, uma parte muito importante do tratamento é o planejamento do tratamento, certo? Sim, E no planejamento do tratamento é estabelecido o objetivo do tratamento, né? sim. Um diferencial muito importante na terapia cognitivo-comportamental é que, uma vez que é feito o acolhimento, é feito uma anamnese, uma entrevista clínica inicial, parte para o planejamento do tratamento. E no Sim. planejamento do Não fica tratamento, naquela conversa de psicólogo, de psicanálise que fica, quando eu era pequeno, meu avô, meu pai, minha não, mãe, no não, não. colégio. A gente vai. Normalmente, quando a pessoa vem, ela já tem uma queixa, ela já identificou,
né? Isso. E nós vamos justamente explorar isso e ver o que aquele comportamento, aquela emoção, aquele pensamento está gerando reações que estão mantendo ele no problema. Então, aí vai ser estabelecido, né? O que você queria que fosse diferente na sua vida? O que poderia ser melhor na sua vida? O que você poderia fazer de diferente que você não está fazendo? E vai ser estabelecido um objetivo do tratamento. Uma vez que se estabelece esse objetivo, são estabelecidas metas, né? Metas para você atingir. Você quebra o objetivo em metas e justamente você pode perceber se você está evoluindo ou não no tratamento de acordo com o atingimento dessas metas. À medida que você vai atingindo as metas, né, você vai evoluindo no tratamento, porque o objetivo da psicoterapia cognitivo-comportamental é a autonomia funcional. É você ajudar aquele sujeito a, sozinho, conseguir lidar com aquelas questões, certo? Com aquelas situações. Então, é feito o quê? Você faz o acolhimento Então, da é pessoa que interessante chega. vocês saberem, que alguém já perguntou antes, que na TCC, a ideia é que o paciente um dia tenha alta, tá, gente? Sim, Não sim, é para passar a vida toda, não. Então, existe um planejamento e exatamente. uma alta, né? Inclusive, E assim, na obesidade, existe um tratamento específico, que ele tem um número de sessões específicas, claro que muda um pouquinho, porque sempre vai aparecer alguma coisa, mas existe um protocolo específico para obesidade com princípio, meio e fim, tá? exatamente, Não é para passar exatamente. o resto da vida na terapia, não. Né? E a Claro, ideia alguns é casos podem justamente, necessitar, né? Se você tem uma doença crônica grave, como, né, transtorno bipolar, né, uma depressão recorrente, tal, talvez você precise. Mas, na média, a gente é para ter a alta da psicoterapia, tá? É para a gente ir exatamente, e aprender a ser autoeficaz, ou seja, aprender os mecanismos para que nas próximos problemas, que a gente vai ter dois sofrimentos sempre, exatamente como já foi falado, na próxima dor e sofrimento, a gente tenha armas e não precise mais da ajuda. Se precisar, tudo bem, exatamente, volta. Mas a ideia exatamente, é que a TCC, a ideia é autoeficácia. E por isso ela é tão interessante para a obesidade. Não só exatamente, para a obesidade, mas para a MEV, né? Para as mudanças do estilo de vida que a gente sempre necessita, né? É o que eu trabalho hoje, essas mudanças de estilo de vida. Normalmente, se o paciente vem até mim, é porque ele não consegue mudar os hábitos de vida sozinho. Às vezes eu consigo, sozinha, usando as técnicas de TCC, que a própria medicina do estilo de vida já incorpora na sua prática, eu já consigo resolver o problema do paciente. E às vezes eu percebo que o problema é mais, não seria grave, mas mais profundo ou mais difícil, que precisa do acompanhamento que eu não posso dar, né? Nem uhum, uhum, tecnicamente, nem também com o tempo, né? Porque as sessões de psicoterapia, elas são mais constantes do que a consulta médica, elas têm um planejamento específico para resolver os problemas. É muito comum, por exemplo, o padrão de comportamento do obeso, que é assim, quase universal. O obeso, ele geralmente, ele não responde, por exemplo, se você diz que ele está gordo, ele não responde, você vai ver, vou emagrecer para esfregar na sua cara. Não, ele deprime, entendeu? Ele, ou ele, diz que eu sou ele gordinho, mas eu sou feliz, né? Que é a ou diz, distorção cognitiva, né? ou finge que não é com ele, ou ele deprime, porque ele se sente Sim, incapaz. Ele não usa como combustível. Eu escutei isso de uma paciente essa semana, né? Ela dizendo, eu não consigo usar como combustível para mudar o sofrimento que eu tenho. Então, quando eu olho no espelho e vejo que eu estou gorda, em vez de eu dizer, eu vou emagrecer, eu não vou ficar mais gorda, não. Ela diz, ela se deprime. Então, essa distorção cognitiva, ela é muito profunda em muitos obesos. E sim, o sim. outro padrão do tudo ou nada, né? É muito comum também no obeso.
E um Ele objetivo que ou se faz tem a na dieta terapia, completa, ou, hoje eu comi uma pizza. Acabou a minha vida, destruí toda a dieta, agora só semana que vem que eu tento novamente. Ele, justamente, e o objetivo é justamente aumentar esse tempo de resposta. Porque o que acontece? Pelo modelo cognitivo, né, nós temos pensamentos automáticos e esses pensamentos automáticos vão gerar reações, né, vão gerar comportamentos, emoções e respostas fisiológicas. Então, a ideia da psicoterapia é aumentar esse tempo de resposta. Então, quando eu vejo, por exemplo, vou no self-service e o meu reflexo é justamente começar a botar um pouquinho de tudo, né? Eu paro, penso, identifico que eu tive essa vontade, identifico que eu pensamento, e aí eu começo a questionar e penso, eu realmente preciso botar um pouquinho de tudo? Deixa eu fazer uma escolha aqui. Uma das estratégias que já foram utilizadas é, por exemplo, coloca a metade do que você quer, entendeu? Então, assim, à medida que você quer botar 2 colheres de arroz, põe uma. Se você quer botar uma concha de feijão, põe meia. Ou seja, antes do tratamento, em geral, você tem aquela vontade, tem aquele pensamento e a sua e resposta faz. comportamental é imediata, né? Uma vez que você percebe esses padrões de comportamento, esses ciclos de manutenção, você começa a trabalhar as tão famosas estratégias cognitivas e estratégias comportamentais, que todas elas visam, basicamente, aumentar esse tempo entre o pensamento automático que você E tem ação. e a resposta que você dá, né? Porque você Sim. começa a identificar aquele pensamento, você começa a questionar aquele pensamento e começa justamente a mudar o seu padrão de comportamento. E a alta, né, vem justamente daí, quando o paciente ele já consegue fazer esse movimento de ter o pensamento e, ao ter um tempo de resposta um pouco mais demorado, de forma que ele possa identificar o pensamento, refletir e já mudar o seu padrão de comportamento. Então, a ideia é a gente. Eu não gosto dessa palavra, não, também, né? Mas a gente quer empoderar o paciente, a gente quer que ele tenha poder sobre ele mesmo, né? Porque na terapia cognitiva, considera-se que a cognição, né, é a cognição e o comportamento. Sim. Nossos pensamentos alterados alteram nossos comportamentos, né? E aí a gente vai, né? O hábito faz o monge e tal. E aí, assim, se a gente corta esse ciclo vicioso e torna um ciclo virtuoso, a gente consegue melhorar muito a vida do paciente, né? E Justamente. E todos nós temos um ciclo de manutenção. A grande questão, quando a gente fala em dor e quando a gente fala em dificuldade, né, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo é começar a tentar perceber e refletir sobre qual é o seu ciclo de manutenção. Né? Normalmente, quem tem problema de obesidade tem um ciclo de manutenção de comer muito, de ir para rodízio, de ir para churrascaria, de ir para lugares, né? tem um Enfim. ambiente que não ajuda, né? Ele vai, não ajuda, você Exatamente, falou. exatamente. E a sua própria ideia já é aquela, né? É. É um ciclo que vai te mantendo no É problema. interessante o tipo de pensamento, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que uma vez falou assim: eu não tive tempo de comer, aí eu parei no McDonald's. Aí eu, McDonald's existe? Assim, eu nunca ia pensar em ir pro McDonald's. Para mim, McDonald's não existe, assim. Então, assim, gente, como é que você vai no McDonald's? Assim, E a uma pessoa distorção cognitiva é isso, é você ignorar outras alternativas. A grande por questão da que ela foi pro terapia McDonald's? é Quer essa. dizer, eu ignoro, mas eu ignoro a alternativa correta. Eu ignoro o McDonald's. Eu perguntaria para essa pessoa, haveria outra possibilidade fora o McDonald's? Não, é porque eu O que estava você muito poderia fazer se o apressada. McDonald's tivesse fechado? Aí eu achei engraçado, porque ela fez assim. Não, outra coisa, eu falei para um paciente
que ela não podia comer corante. Aí ela fez, mas tudo tem corante. Eu digo, como assim tudo? Quase nada tem corante, porque nada que tem na feira tem corante. Então, assim, o que é que você come? Né? Ela come justamente o que não é para comer, assim. Quer dizer, o padrão é totalmente o contrário. Se alguém me falasse que eu não posso comer corante, eu ia dizer, ah, beleza, vou ter que parar de tomar o refrigerante que eu tomo de vez em quando. Ela Mas não. se você perguntar para ela, essa é a verdade dela. Esse é o É, conhecimento verdade. baseado em opinião que ela É. tem. Aí Porque eu não digo, houve mentira. justamente uma reflexão sobre isso, não houve, né, o trabalho dela perceber o ciclo de manutenção que ela É, está, tampouco dela poder explorar outras alternativas, né, de é. resposta, né, fora o McDonald's. Pois é. Então, assim, o que é que a gente já está com quase 1 hora de live, né? Então, Uhum. eu acho que o que a gente pode resumir mesmo é quem precisa de terapia, quem tiver com a dor e dificuldade que esteja maior do que ele pode suportar, né? Que esteja atrapalhando a Que te chama a funcionalidade. atenção, por alguma razão, chama a sua atenção. Muitas vezes essa dor e essa dificuldade tem um impacto global, então os Sim, familiares, os amigos, os colegas de trabalho vão, de alguma forma, também ser um sinal de que notar, essas né? coisas estão É, acontecendo. Então, assim, isso. eu acho que a mensagem final para resumir, qual é o seu padrão? Você já se perguntou sobre o seu padrão? Qual é o ciclo de manutenção? Né? Na sua rotina, o que, que você tem feito? Né? A rotina que você tem reforçado que tipo de situação? Se essa situação é funcional para você, ótimo. Se não causa problemas, ótimo. Se ela está gerando problemas, talvez seja o momento de pedir ajuda. Né? Se essa dor essa dificuldade se estendem, elas são mais extensas, talvez o momento de buscar ajuda. E assim, muitas vezes essas conversas elas são com esforço de esclarecer, de transmitir um pouco mais de conhecimento. Mas quando a gente quer esclarecer, muitas vezes a gente acaba confundindo. Então, seja esclarecer, seja confundir, que esse papo que a gente bateu hoje tenha sido uma boa provocação de reflexão para as pessoas e que elas possam, talvez, estar um pouco mais atentas na rotina e no ciclo de manutenção que elas têm. Ah, sim. Então, eu queria muito agradecer a todos que participaram, agradecer a Janes pela presença, tá? E eu vou tentar fazer um resuminho da live, tá? Para deixar para vocês. E vou deixar gravada essa live também para vocês assistirem depois. E mandarem para quem tá, para quem vocês acham que seria interessante esse papo que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Tchau.